a vontade do Pai. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, unigênito, primogênito, para morrer por todo aquele que nele crê. Quem crê em Jesus e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Irmãos, é simples assim. Aqueles que não me conhecem, sou o presbítero Moisés Cavalcante. Nós fazemos cultos aqui, regulares no nosso lar, mas aos domingos, irmãos, Deus colocou no nosso coração para transmitirmos ao vivo para todos vocês. Todos vocês são bem-vindos, tanto na nossa live, como aqui na nossa casa. Sejam todos bem-vindos, as nossas portas estão abertas para receber todos vocês, para termos comunhão, para nos abraçarmos, para darmos as mãos e para louvarmos ao Senhor juntos, em um só louvor, num só Espírito. Amém, irmãos? Estou muito feliz. Pode se sentar, igreja. Irmãos, toda semana, nós falamos aqui. Toda semana nós falamos aqui. Quando nós entrarmos na palavra, irmãos, peguem as suas Bíblias. Acompanhe a leitura nas nossas Bíblias. Isso é importante, irmãos. Porque uma vez que você está acompanhando a leitura na sua Bíblia, o diabo ele não tem legalidade para remover a palavra do seu coração. Porque você entende que essa palavra que nós iremos ler agora é a palavra do Senhor. Não é a minha palavra, mas a palavra do Senhor. E nós temos que dar crédito a esta palavra, porque esta palavra é verdadeira. Que seja um homem mentiroso, irmãos, e que seja a palavra de Deus verdadeira. Tá dando aquele erro, vou ter que iniciar outra live. Cada música. Sério? Vai. Voltou esse problema? Voltou o problema. Só um minuto. Nós estamos com alguns problemas técnicos. Por causa do louvor, a gente vou entrar, tá? Tá. Vou entrar com outra live. Tá, pode entrar. Parece que tinha parado, mas voltou. Tinha. Isso é manual, né? Não é do computador, não. É pessoas que fazem isso. Deu certo? Pode Tô vendo, né? Porque eu não atualizei aqui, mas aí já tá valendo. Ah, tá. Irmão, nós estávamos com alguns probleminhas técnicos por causa dos louvores. Antigamente, não sei se os irmãos lembram, estava bloqueando, né, o Facebook. Aí tinha parado com isso daí. Aí agora, hoje, voltou de novo. Mas é assim, irmãos. Tudo que a gente faz ao vivo, tudo que as coisas que a gente faz com amor, né, tem essas dificuldades. Infelizmente, né, sempre nós vamos encontrar dificuldade para fazer algo do Senhor. Amém? Essa semana eu estava vendo numa live um rapaz perguntando para as pessoas: você quer 5 minutos com Jesus ou 5 milhões na conta? Somente um, irmãos, de todas as pessoas que ele perguntou, somente uma pessoa falou: eu prefiro 5 minutos com Jesus. É que as pessoas, irmãos, elas sabem, as pessoas sabem o que é dinheiro, mas muitas pessoas não sabem o que é Jesus. Então, se as pessoas soubessem o que é Jesus, as pessoas não trocariam 1 minuto com Jesus por todo o dinheiro da terra. Mas infelizmente aquelas pessoas que aquele rapaz estava perguntando, eles não conheciam Jesus. Então eles falavam assim: você quer 5 minutos com Jesus ou 5 milhões na conta? As pessoas perguntavam, as pessoas falavam 5 milhões na conta. Mas muitas daquelas pessoas não sabem o que é Jesus, né? Eu não troco dinheiro nesse mundo, irmãos, por Jesus. Eu não troco, irmãos, todo o dinheiro do mundo pela presença de Jesus. Porque só sabe o que é a presença de Jesus quem tem e quem sente a presença de Jesus. E se você que está aí do outro lado, por algum motivo, não conhece esse Jesus, não entregou a sua vida, o seu caminho a Jesus, você não sabe o que você está perdendo. Amém? Você vai querer uma oportunidade hoje, mano? A irmã Patrícia está com oportunidade. Pai Senhor, igreja. Amém. Queria deixar uma reflexão aqui. Salmo 46. A fé perfeita em Deus. A fé perfeita em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos ainda que a terra se mude,
e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, e ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalam pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará no pé da manhã. As nações embravecerão, os reinos se moverão. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquieta-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Ó Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Embora o crente às vezes passe por muita tribulação nos nossos tempos, né? Deus quer sempre estar perto de nós, do seu povo, né? E esse salmo aqui, eu creio que Davi estava muito aflito, mas ele não perdia a fé dele, né? Ele sempre estava cantando e salmodiando a Deus, a sua fé, a sua gratidão por tudo que ele tem feito. Tem dias que é calma, mas tem dias que é uma turbulência só, uma tribulação uma atrás da outra, mas a gente não pode perder a nossa fé. A gente tem que sempre se levantar e continuar a seguir adiante, porque as dificuldades virão, mas o Senhor Jesus sempre estará conosco. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a irmã. Deus abençoe a todos os irmãos. Irmãos, sem demais, vamos entrar na palavra do Senhor. Irmãos, como todas as semanas eu sempre falo, façam como os boreanos da cidade de Boreia. Quando Paulo e Silas pregavam o Evangelho, eles prestavam atenção, mas depois eles iam lá na palavra do Senhor para verificar se as palavras que Paulo e Silas estavam falando, se realmente estavam nas Escrituras Sagradas. Então, irmãos, façam como os boreanos. Bereanos. Vamos ler hoje no livro de 2 Reis, capítulo 4, do versículo 8 ao 37. A dificuldade é essa, né? Toda vez que passar um carro, uma moto na rua, do 8 ao 37. Capítulo 4, do versículo 8 ao 37. Todos já acharam? Sim. Achei. Hoje, irmãos, nós vamos falar de uma mulher da Sunamita. Uma mulher rica, que tinha o seu esposo já com uma certa idade, né? Nós vamos contar um pouco da vida dessa mulher e o que aconteceu com ela. Vamos lá, no capítulo 4, do versículo 8 ao 37. E sucedeu também um dia que, indo Eliseu, profeta Eliseu, a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual ofereceu a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão na casa daquela mulher. Lá 9. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um homem santo, um homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali ser retirará. Irmãos, olha a sabedoria dessa mulher. Eu fico sempre a pensar, né, irmãos, trazendo essas coisas para os dias atuais. Quem é que faz essas coisas hoje? O profeta passa, você pega um quarto na sua casa, ou até mesmo um espaço na sua casa, fabricar um cômodo para um servo do Senhor, né? É que nós vivemos também em outras épocas, né? Naquela época não tinha tanta coisa errada como tem hoje. Você ainda podia confiar muito nas pessoas. Hoje nós podemos confiar, mas nem tanto como nessa época. Mas veja bem, irmãos, a pessoa, que desprendimento, né? Material. Vamos construir, meu esposo, um quarto. Esse homem aí é servo de Deus. Olha, irmãos, para vocês verem como que é importante a nossa aparência, nós mostrarmos às pessoas
quem nós somos. Hoje nós vemos muitos cristãos que não fazem mais questão de mostrar com as suas vestimentas e com as suas condutas que eles pertencem a outro reino, que eles não são deste reino terreno. Hoje muitas pessoas falam assim, não, Deus só quer o coração. Então hoje muitas das vezes nós não conseguimos identificar um cristão, hoje, através das suas vestimentas, através do seu corte de cabelo, muitas das vezes passa desapercebido por nós. E eu sempre falo, quando você está cheio de Jesus, quando você está santificado por dentro, você quer externar a sua santidade para fora. E você jamais vai estar cheio de santidade e andar como uma pessoa, como uma pessoa do mundo, né? Para não falar outras palavras. Mas você, meu irmão, se você é uma pessoa de Deus, você vai querer estar mostrando para as pessoas que você é um servo de Deus. Antigamente você via uma pessoa lá longe, falando, é um servo de Deus, né? Hoje nós temos um pouco de dificuldade em reparar e reconhecer as pessoas que são da igreja. Porque as pessoas que estão da igreja, elas estão assim, com as suas peculiaridades um pouco assim, sabe, irmãos? Elas não querem andar mais como os cristãos de antigamente andavam, com as roupas sociais, os cabelos bem cortados, com suas barbas bem feitas, né? Com suas bíblias. As pessoas antigamente eram assim, né? Façamos, né? Então vamos lá. E sucedeu que um dia veio ali e retirou-se aquele quarto, esse eleitor ali, quem? O profeta Eliseu. Então disse ao seu moço Geazi, chama esta sulamita. E chamando-a, ele se pôs diante dele. Ela se pôs diante dele. Lá no 13, irmãos. Porque ele tinha dito, disse-lhes, eis que tu não tens tratado os meus com tanta gentileza, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale para ti ao rei, ao chefe do exército? E dissera ela, eu habito no meio do meu povo. Irmãos, hoje em dia, para a gente ver os cristãos que estão bem, né? O que você precisa? Você precisa de alguma coisa? Precisa, se um irmão for na casa do outro irmão, orar e Deus curar uma enfermidade, e a pessoa rica. Eu já ouvi falar de pessoas que né? Até pessoas famosas que Deus usou para fazer uma cura, e a pessoa a da família da pessoa que ele foi curada ali, era a pessoa que tinha bens, né? Fala, não, quero te abençoar. E comprou igreja, comprou terreno e abençoou a vida daquele pastor, né? Mas você vê, essa mulher, mesmo ela fazendo tudo aquilo para o profeta queria abençoar ela. Mas ela falou, olha, eu já estou no meio do meu povo. O que eu tenho que Deus me deu já é o suficiente. Irmão, você está agradecido pelo que Deus te deu? O pouquinho que Deus te deu, você é grato pelo que Deus está te dando? A gratidão já está falando mais alto no seu coração aquilo que Deus proporcionou para a sua vida. Muitas das vezes, irmãos, a gente tem um cantinho, é humilde, é simples, a gente tem um trabalho que a gente não ganha muito, mas é o suficiente. E como a própria palavra diz, tendo com que te cobrires e com que te vestires, estejais com isso satisfeito. Porque o Filho do Homem, irmãos, ele não tinha nem onde repousar a cabeça. O próprio Jesus, ele estava aqui para dar exemplo, ele não tinha nada. Ele não tinha bens, ele não tinha nada, irmãos. Mas o que ele tinha era o suficiente. Porque o que nós temos sempre é o suficiente, irmãos, para nós. Agora, essa mulher, irmãos, ela fazia o bem para aquele profeta. E ele desejava no coração fazer algo em troca para ela. Aí ele chamou ela e falou assim, o que nós podemos fazer por você? Ela falou, não, eu já tenho de tudo que eu preciso, Deus me deu. E eu já estou no meio do meu povo. Eu estou no meio do povo reunido de Deus. Já estou no meio dos santos do Senhor. Não preciso de mais nada. Mas mesmo assim o profeta, lá no 14, né? Então disse ele, que há de ser fazer por ela? E Geazi disse, ora, ela não tem filho, e seu marido já é velho. Lá no 15, irmãos, pelo que disse ele, chama, e chamando ela, e ela se pôs à porta. E ele lhe disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da sua vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Ó, irmãos,
Ela não precisava, mas ele queria abençoar ela. Mas ela falou assim: olha, não minta para a tua serva. E aconteceu, ele concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida daquele Eliseu, lhe disseram. Irmãos, isso é muito importante a gente aprender com a Bíblia. A Bíblia, irmãos, ela nos é a nossa referência cristã. Irmãos, o que tem pessoas por aí profetizando do coração. Quando a profecia, irmãos, é de Deus, a profecia se cumpre. Mas quando a profecia não é de Deus, a profecia fica vaga. E a palavra de Deus fala em Ezequiel, irmãos, que quando o profeta profetizar e a profecia não se cumprir, não dê mais atenção àquele profeta. Tem gente que fala, a profecia pode ser contestada, mas nunca o profeta. Não, irmãos. O profeta pode ser contestado e a profecia pode ser contestada. Porque o inimigo, irmãos, ele está por aí, profetizando na boca de muitas pessoas. E com isso tem feito muitas pessoas se desencaminharem do caminho do Senhor. Nós temos que tomar cuidado. Todas as profecias têm que ser comprovadas na palavra de Deus. Temos que orar, pedir discernimento a Deus. Se a palavra de Deus fala uma coisa e a profecia vem contra a palavra de Deus, não acredite. E tem muitas pessoas, às vezes não é nem com má intenção, mas são pessoas que não sabem distinguir a voz de Deus com a voz do seu próprio coração, do seu próprio entendimento. E aí profetiza do coração e acaba prejudicando mais ainda aquela pessoa. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para com seu pai, e que estava com seus segadores, e disse a seu pai: ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o a sua mãe. Lá no 20, irmãos. E ele tomou e levou a sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos, e ao meio-dia morreu. Olha que tristeza, irmãos. Olha que tristeza. A criança já era uma criança um pouquinho crescida, a Bíblia não fala em da criança, mas essa criança já estava sendo amada pela sunamita e pelo seu esposo, que já estava na sua velhice. E de repente a criança morre. Lá no 21, irmãos, e subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou sobre ela a porta e saiu. E chamou seu marido e disse: manda-me já um dos moços a uma das jumentas, para que corra ao homem de Deus e para que volte. Lá no 23. E disse ele: porque vais a ele hoje, não é a lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem, tudo vai bem. E lá no 24 fala assim, ó: então abordou a jumenta, selou a jumenta, e disse ao seu moço: guia e ainda, e não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Lá no 25, partiu ela, pois, e veio ao moço de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, a seu moço: eis a sunamita. De longe ele avistou ela. Falou para Geazi: olha lá a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Irmãos, a mulher estava com o coração quebrantado, a mulher estava sofrendo, porque o seu filho tinha acabado de morrer. Mas quando foi perguntado para ela, porque quem perguntou foi Geazi, não foi o profeta. Então aquela mulher naquele momento, ela se preservou, ela falou: ele não vai resolver o meu problema. E ele, quando ele fala para ela: vai tudo bem contigo, vai tudo bem com teu marido, vai tudo bem com teu filho, ela disse: vai tudo bem. Irmãos, naquele momento, qualquer pessoa teria caído em lágrimas naquela hora, porque ela estava com o coração aflito pela perda de um filho. Irmãos, só quem sabe o que é perder um filho, quem já perdeu. Eu não consigo expressar a dor de uma mãe que acabou de perder um filho, ou de um pai que acabou de perder um filho. Só quem sabe é quem perdeu. Lá no 27, irmãos: chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi,
para a retirar. E disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor me encobriu, ele não me manifestou. Lá no 28. E disse ela: pedi ao meu Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes. Olha, irmãos, eu tinha pedido para o Senhor alguma coisa, eu não pedi. Eu falei para o Senhor: não me enganes. Lá no 29. E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos e toma o meu bordão, a tua mão, e vai e encontra alguém, não saúdes, vai direto sem parar. E se alguém te saudar, não te respondas, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor, vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém nada havia nele, nem voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com eles e trouxe-os o aviso, dizendo: não despertou o menino. Senhor, tudo que o Senhor pediu para me fazer, eu fui lá correndo na frente, coloquei o seu bordão em cima do menino, mas o menino, nada aconteceu com o menino. Lá no 32. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Lá no 33. Então entrou ele e fechou a porta sobre ele. Ambos orou ao Senhor. E subiu e deitou sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, e se estendeu sobre ele. A carne do menino aqueceu. Aleluia. E depois voltou, passeou naquela casa, de uma parte para a outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino expirou 7 vezes. Aleluia. E o menino abriu os olhos. Aleluia. Então chamou a Geazi e disse: chama a essa sunamita. E chamou e veio a ele e disse a ele: toma o teu filho. Aleluia, glória a Deus. E veio ela e se prostrou aos seus pés e se inclinou à terra e tomou o seu filho e saiu. Irmãos, que história maravilhosa. O que nós podemos aprender com essa sunamita? O que nós podemos aprender com esse profeta, com essa história? Irmãos, Sunem vem do original hebraico Sunem, que significa lugar de repouso. A cidade ficava a sudeste do mar da Galileia, localizada nas planícies de Jezreel, entre os montes de Boar e Tabor. Fazia parte dos domínios da tribo de Isacar. Era um lugar fértil com boas vocação para a agricultura. É por esse motivo que essa mulher sunamita prosperava com seu marido, porque eles eram agricultores e a terra era uma terra fértil, uma terra banhada por rios. Irmãos, muitas das vezes nós passamos por situações de dificuldade. Muitas das vezes estamos passando por aflição. Muitas das vezes passamos por lutas nas nossas vidas. Qual o crente que não passa por luta? Qual o cristão que não passa por situações de dificuldade? Mas, irmãos, nós temos que ser e aprender como esses heróis da Bíblia, como a sunamita, que mesmo estando numa situação de dificuldade, a mulher usou toda a sua resiliência e suportou aquilo, e no momento adequado ela falou para quem precisava ouvir. Muitas das vezes, irmãos, nós saímos aos 4 cantos da terra falando dos nossos problemas para as pessoas que não vão conseguir resolver o nosso problema. Nós não podemos colocar para as pessoas que jamais vão nos ajudar com os nossos problemas. Por que nós vamos falar para as pessoas que não vão conseguir nos ajudar? Nós temos que ser resilientes, nós temos que ter maturidade cristã. E isso só adquiriremos, irmãos, lendo a palavra de Deus, buscando aos pés do Senhor, maturidade. Quem é que não passa por dificuldades? Quem é que nunca coloca sobre o sol a sua ira? Quem é que nunca fez algo que aborreceu o seu irmão? Quem é que a contento não perdeu algo que era de
vale. Muitas das vezes, irmãos, nós é só um vento que passa por nós. E nós achamos que estamos no vale. Você já imaginou você perder um filho? Um filho ainda na sua juventude. A criança expirou aos pés dessa mulher. Mas essa mulher, com toda a sua maturidade, com a sua resiliência, não murmurou. Ela não murmurou. Ela não amaldiçoou o profeta. Ela não amaldiçoou Deus. Ela não amaldiçoou o dia que nasceu. O que ela fez? Ela buscou com resiliência resolver aquela situação. Quando ela chega até o servo do profeta Eliseu, que era assim, Geazi fala para ela, vai tudo bem. E o que ela fala? Ele não poderia resolver o seu problema. Ela fala, vai tudo bem. Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem. Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem. Vai tudo bem com teu filho? Vai tudo bem. É isso que nós temos que aprender com essa história, irmãos. Sermos resilientes, temos maturidade cristã. Nós temos que falar dos nossos problemas somente para a pessoa ou para Deus, que pode resolver o nosso problema. Logicamente, irmãos, se você tem uma enfermidade, você vai no médico, você tem que falar com o médico. Mas você não tem que sair por aí falando os problemas que você tem. Porque nem todo mundo, irmãos, que ouve o que você fala, vai absorver aquilo ali com maturidade. Tem pessoas, irmãos, que estão do seu lado, que você pensa que é seu amigo. Mas quando ele escuta que você não está bem, ele continua torcendo mais ainda para que você não se dê bem. E para que aquilo que aconteceu com você, aconteça mais vezes com você. E começa a torcer para que você venha cair, venha sucumbir em tristeza. Nós não devemos abrir nosso coração para as pessoas, nem para todo mundo. Nós devemos abrir nosso coração. Nós temos que abrir nosso coração para Deus. Falar das nossas necessidades para Deus. Como lá em Mateus 6,6. Quando quiseres falar com teu Deus, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu Deus em mistério, que Ele te ouvirá. É isso que nós precisamos fazer. Essa é a maturidade cristã que nós precisamos buscar e alcançar. Que nós precisamos desejar buscar essa maturidade. Porque muitas das vezes, irmãos, as pessoas do mundo eles sabem das dificuldades do crente, porque o crente fala das suas necessidades com a sua própria boca. Sai por aí falando que está passando por situações difíceis, que está passando por necessidade, que está passando por privação dentro de casa. Irmãos, quem é que pode te ajudar? Quem vai te socorrer? É nosso Deus. Vai aos pés do Senhor, fala com Ele, que Ele vai te ouvir. E Ele enviará socorro no momento certo. Faça essa prova com Deus. Aleluia. Faça essa prova com Deus. Quando você tiver com dificuldade, vai, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu Deus em pensamento, que Ele vai te ouvir e você vai ver a resposta que Ele vai enviar do céu para ti. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Essa mulher, irmãos, por mais que ela estava destruída por dentro, mas ela foi cautelosa. Ela foi cautelosa. Ela buscou abrir o coração para a pessoa certa. Porque aquela pessoa que ela abriu o coração, realmente era a pessoa que poderia lhe ajudar. Você viu que Eliseu foi, mandou o servo na frente. Vai lá, leva meu bordão, joga sobre o menino. Foi lá. Era para ele ir. Irmão, quando as coisas tiverem que acontecer com você, quando for você que tiver que fazer, é você, não é mais ninguém, é você. E a mulher, irmão, aquela sunamita, ela não abriu o coração para Geazi, mas quando ela viu Eliseu, ela se lançou aos pés de Eliseu. E ali ela falou, eu te pedi um filho, eu não te pedi nada, eu falei para você não brincar comigo, olha agora o que aconteceu comigo. E aquele homem tomado por a emoção, tomado por aquele sentimento de se compadecer pela dor daquela mulher bondosa, mandou o servo na frente. Mandou o servo na frente, mas nem sempre, irmãos, as coisas de Deus é com pressa. As coisas de Deus é no tempo certo. É no tempo de Deus, irmãos. A palavra de Deus fala, irmãos, que há tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar, de se alegrar, há tempo de sorrir, há tempo de avançar, há tempo de recuar, há tempo de ganhar, há tempo de perder, há tempo para todas as coisas.
E todas as coisas com Deus têm o seu tempo determinado. Jesus, quando Lázaro estava morto, as pessoas querendo apressar, e calma, a morte de Lázaro não está morto, Lázaro só está dormindo. E as pessoas olhavam para Jesus e deveriam ter pensado, esse homem não deve estar entendendo o que a gente está falando, que a gente está falando que já tem 3 dias que o homem morreu, e nós estamos indo para lá, nós vamos chegar num dia de viagem, vai ser o 4º dia, e ele está falando que o homem está dormindo. Mas para Deus ninguém morre, irmão. Para Deus todos nós estamos dormindo, porque é um Deus tão poderoso que os mortos, só de você chamar, ele já toma de novo o espírito, volta para a carne e já volta para a vida. Porque esse Deus que nós servimos não é um Deus de madeira, não é um Deus de ferro, não é um Deus de plástico, não é um Deus de cimento, e não muito menos um Deus de gesso. O nosso Deus, ele é vivo. Ele é um Deus eficaz. E quando você fala com ele, ele te ouve. Aleluia. E essa mulher sunamita sabia disso, irmãos. Mesmo com o coração quebrantado, mesmo com o coração destruído por dentro. Mas ela guardou no tempo certo para lançar as suas dificuldades, as suas novidades nos pés do profeta. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos ter essa resiliência, nós precisamos buscar a Deus, pedir para Deus essa resiliência da sunamita. Pedimos a Deus maturidade cristã. Mas só vamos conseguir isso lendo a palavra de Deus para nos encorajar como a atitude dessa sunamita, que é encorajadora. Nós podemos, irmãos, observar a atitude dessa mulher e fazermos como ela, de acordo com como ela fez, com maturidade, com resiliência, fazendo as coisas do Senhor na hora certa, na hora propícia. Não, irmão, saímos por este mundo falando dos nossos problemas, falando das nossas necessidades para as pessoas, porque muitas das vezes, irmãos, as pessoas usam essas palavras contra nós. Muitas das vezes, quando a gente abre o coração para as pessoas na rua, muitas das vezes o inimigo usa essas palavras contra nós. Fala lá, servo de Deus, fala que é servo de Deus, está passando fome. Olha lá, servo de Deus e vive em conflito dentro de casa. Olha lá, é servo de Deus, fala que é servo de Deus, que Deus é na vida dessa pessoa. Olha lá, fala que Deus é na vida dela. Olha lá, fala que Deus é na vida dele, só vive passando tribulação. Mal sabe essas pessoas, irmãos, que a tribulação, que o problema faz parte do cotidiano da vida de todo mundo. Não somente do cristão, mas da vida de todas as pessoas. Todas as coisas acontecem aos filhos de Deus e aos que não são filhos de Deus. A chuva molha o telhado do justo e do injusto. O sol bate no telhado do justo e do injusto. Todas as coisas acontecem para todas as pessoas. Irmãos, o apóstolo Paulo, lá no livro de Filipenses, olha o que o apóstolo Paulo fala. Lá em Filipenses 4, capítulo 4, versículo 11 a 13. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. E é o que muitas pessoas precisam ter. Se contentar com o que tem. Muitas das vezes nós cristãos, nós almejamos o que o outro tem. Nós temos que almejar o que nós temos. Nós temos que sermos gratos com o que a gente tem. Olha o que Paulo fala aqui, ó. Sem estar abatido, sem também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E isso, irmãos, o cristão tem que entender. Que não é porque você está passando por um momento de dificuldade que Deus se afastou de você. Não é porque você está passando por uma aflição que Deus se afastou de você. Não é porque um filho morreu que Deus se afastou de você. Não é porque a sua geladeira está vazia que Deus se afastou de você. Não é porque você perdeu o emprego que Deus se afastou de você. Irmãos, Deus, ele permite as coisas acontecerem na vida dos filhos dele para que haja crescimento. Deus, na sua infinita sabedoria, ele só permite a tribulação nas nossas vidas, Juliano, para que haja crescimento nas nossas vidas. Nós cristãos, às vezes, nós não entendemos por que nós estamos passando por essa situação, por que está acontecendo isso comigo, porque essa semana eu estou passando por tanta coisa que está me aborrecendo. O pneu furou,
palavra, pelo seu decreto. Nós temos que entender dessa forma. Lá no 13 fala assim, ó, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todas as coisas, irmãos, que acontecem com a gente, nós cristãos, é para que haja um crescimento nas nossas vidas. Aquela mulher sunamita, você pode ter certeza que a fé daquela mulher deve ter aumentado 100 vezes. Quando o profeta chega para ela e fala assim, olha, nesse mesmo tempo, no ano que vem você vai estar com uma criança nos braços. Fala, meu Deus, eu não pedi nada para esse homem está me prometendo uma criança. Mas aí a criança vem, essa mulher fala, que profeta esse homem? O homem é de Deus. O homem falou uma coisa e aconteceu verdadeiramente. Passa uns anos, alegria, amor, a criança morre. Essa mulher fica com o coração apertado, mas ela segurou suas emoções e foi até o profeta com sabedoria, e aos pés do profeta ela outorgou sua fala, dizendo para o profeta, abrindo seu coração. O profeta vai lá, olha no menino, o espírito do menino volta para o corpo do menino. Aí a fé dessa mulher sunamita aumenta mais ainda. Irmãos, se isso não tivesse acontecido com essa mulher, ela não teria mostrado para as pessoas o tamanho da força que ela tem. A palavra de Deus fala lá em Provérbios 24:10, se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Nós temos que mostrar a nossa força na tribulação. Nós temos que mostrar a nossa força nos momentos de dificuldade, irmão. Porque você está com a geladeira cheia, bife na sua mesa, com as suas contas tudo paga, sem problema nenhum, tudo tranquilo na sua vida, como é que você vai mostrar a sua força? Você vai mostrar a sua força para Deus é quando os problemas vêm. E nós temos que mostrar a nossa maturidade de enfrentar os problemas quando os problemas chegam. Você já viu aquele ditado que diz assim, ó, maré mansa não faz bom marinheiro? É por conta disso. E muitas das vezes, irmãos, nós cristãos, nós não entendemos, mas o nosso corpo ele fala. O nosso corpo ele tem uma linguagem corporal. Muitas das vezes você vai para um lugar onde as pessoas estão ali, e se você está com aqueles problemas, e se você não fizer como a sunamita, você vai estar aborrecido, você vai estar com a cara fechada. Parece que todo mundo olha para você e percebe que alguma coisa está de errado com você. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você dê glória em tudo. Todas as coisas que acontecer com você, você tem que dar glorificar a Deus, agradecer a Deus, porque de tudo que acontecer com você, tenha certeza de uma coisa, Deus só vai permitir acontecer o suficiente com você para que haja crescimento na sua vida. Deus não vai permitir, irmãos, problema com você que você não vai suportar. Deus não vai te provar ao tempo que você não vai suportar. Deus só vai provar você ao tempo que você vai conseguir ter um crescimento espiritual na sua vida. E muitas das vezes nós não compreendemos. E aí o que a gente faz? Começamos a murmurar. E Deus não gosta de pessoas murmuradoras. Deus gosta de pessoas que são resilientes, que têm maturidade. Pessoas que, quando o problema vem, sabem lidar com o problema. Se você pede paciência para Deus, Deus não vai abrir sua mente por paciência. Deus vai propor situações na sua vida para que você tenha paciência. Deus vai colocar pessoas no seu caminho que vai te aborrecer para que você tenha paciência. Se você pedir para Deus algo, irmão, não se esqueça, Deus, se você pede, Deus vai te dar, mas não do jeito que você quer. Deus, Senhor, eu quero um carro, você vai ficar com o braço cruzado, achando que Deus vai te dar um carro? Não, Deus vai abrir uma porta de emprego, você vai trabalhar e você vai comprar seu carro. Ou Senhor, eu queria uma casa, amém? Deus vai te propor um emprego onde você possa trabalhar e comprar sua casa, porque nada cai do céu. Existe milagre sim, mas não para todos. Nem todo mundo é curado, irmão, nem todo mundo recebe, mas todo mundo recebe o bem de Deus para você trabalhar, para você conquistar o seu espaço, para você ser, quando você acordar de manhã, agradeça a Deus por você acordar, agradeça a Deus pelos seus filhos voltarem para casa em segurança, agradeça a Deus por Deus guardar seus filhos no trabalho em segurança, agradeça a Deus por aquele dia você está comendo, agradeça a Deus por aquele dia você está indo dormir, agradeça a Deus por você acordar e por você ir dormir. É isso que nós precisamos fazer. Essa sunamita, irmãos, ela nos mostrou, ela nos deu essa fé, ela nos mostrou como que é, como você põe em prática aquilo que Deus se agrada
a resiliência e a maturidade cristã. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, toda vez que nós abrimos nossa boca e nós verbalizamos o nosso sentimento, o diabo, ele ouve e ele é munido com aquelas informações que ele absorve aquelas informações, e com essas informações ele vai tentar nos provar. Se você fala que o seu problema é tal, ele já sabe, porque ele está ouvindo. Por isso que a Bíblia fala, para quando você quiser falar com Deus, para quando você quiser abrir o seu coração, você fazer que nem Mateus 6,6, entrar no seu quarto, fechar sua porta e falar com Deus em segredo, porque Ele te ouvirá. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Espero, irmãos, que vocês tenham absorvido essa palavra, que vocês tenham entendido e compreendido essa palavra. Eu espero que essas palavras fiquem no fundo do coração de vocês. Porque, irmãos, a resiliência é necessária, não somente na vida do cristão, mas na vida de todo ser humano. Todo ser humano tem as ferramentas emocionais dentro de si para lidar com todos os problemas. Mas muitas das vezes nós não conseguimos pegar essas ferramentas e usar. Nós não conseguimos, muitas das vezes, irmãos, lidar com determinadas coisas que nos ocorrem. Uma palavra dita na hora errada, verbalizada da forma errada. Eu sempre falo com meus filhos, você pode falar tudo o que você quer, mas você tem que saber como falar, porque é isso que implica, não é falar, mas sim como falar, para que essa palavra sua não seja interpretada de maneira errada, para que o diabo não pegue a sua palavra e leve ao ouvido da outra pessoa, para que a pessoa venha interpretar de forma diferente do que você quis falar. E o diabo, ele tem essa prerrogativa, ele pega as suas palavras e leva no ouvido das pessoas de forma diferente, para que as pessoas ouvindo não compreendam o que você falou, mas de forma deturpada. Amém? Irmãos, eu quero orar por vocês esta noite, para que vocês cresçam e amadureçam. Não estou chamando ninguém aqui de criança, tá, irmão? Todos os dias nós estamos amadurecendo, eu e você. Todos os dias nós estamos nos tornando pessoas melhores. Todos os dias a resiliência chega e nós utilizamos ela. A maturidade chega e nós utilizamos ela. Amém? Eu quero orar por você para que essas palavras se perpetuem no fundo do seu coração. Para que o diabo não retire essas palavras do seu coração. Para que você venha crescer, para que eu venha crescer em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. Te peço, Senhor, para que o Senhor coloque no coração de todas essas pessoas todas essas palavras que aqui foram ditas. Senhor, não permita que o diabo remova. Coloca no fundo do coração, escreve lá nas tábuas dos corações, para que essas pessoas se fortaleçam, se tornem pessoas maduras, pessoas resilientes. Ó Senhor, abençoa essas pessoas que aqui estão, Senhor. Abençoa todas elas em nome de Jesus. Amém. Nós te pedimos, ó Pai, desça sobre essas pessoas a Tua bondade, a Tua sinceridade no coração de todas elas. Abençoa elas, ó Pai. Traz sobre todas elas, Senhor, um escudo para que o diabo não tenha fortalecimento sobre elas, para que o diabo não tenha legalidade sobre elas. Fecha o coração delas para o mal. Fecha a mente para as setas do diabo, para que elas se tornem pessoas sábias, como a sunamita, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus. Eu quero falar para você essa noite. Entrega teu caminho para o Senhor. Não deixe para amanhã, meu irmão, o que você pode fazer hoje. Seja mais uma pessoa neste exército de cristãos que vai morar com Cristo. Amém. Seja mais um, entregue os seus caminhos para o Senhor, que você vai ver a diferença na sua vida. Amém? Eu quero falar para você que está aí do outro lado. Não existe vida sem Jesus. Não existe outro caminho sem Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Amém? Tenha uma semana abençoada, tenha uma semana maravilhosa. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe os seus filhos na saída dos seus lares, no retorno para casa. Que Deus abençoe vocês no caminho para os seus trabalhos e o retorno para os seus trabalhos.
que nenhum mal suceda com todos vocês. Vocês serão cheios de bênção do Senhor, que os veículos de vocês não quebrem, que as motos de vocês não quebrem, que os caminhões e os ônibus de vocês não quebrem, amém? Que nada dê errado, que essa semana seja uma semana de bênção. Semana que vem, ao sábado, estaremos fazendo o nosso culto de Santa Ceia. Nós não vamos transmitir, irmãos, mas no domingo estaremos aqui novamente às 18 horas, amém? Que Deus abençoe a todos vocês, levante as mãos para cima. Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus.